Olá, mulher de Deus, graça e paz. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso devocional Eu Me Disponho, o momento em que nós vamos nos colocar à disposição do Senhor para receber a revelação da palavra abençoada do Senhor, como instrução para as nossas vidas, como direcionamento para que nós venhamos ter uma vida, uma comunhão em Deus cada vez mais intensa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, antes de iniciar a palavra, eu já quero saber se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube venha te avisar. Toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber lá a notificação, não vai perder, porque a gente tem conteúdo às 6 da manhã, às 15 da tarde, às 18 horas, e se em algum momento Deus direcionar, também vai entrar aí no meio desses horários aí alguma informação, claro, sempre vindo à luz da palavra, à luz da Bíblia, direcionada por Deus. Amém? Glória a Deus. Mas se você não tiver inscrito, como eu disse, se inscreva. Se estiver, dá um like aí depois que você ver esse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo é benéfico, e compartilhe com as pessoas que você conhece o link desse canal, para que todas tenham acesso às informações, para que todas tenham acesso à palavra de Deus. Aqui nesse canal eu não vou falar de outra coisa. É Jesus, amadas. É a palavra de Deus. Se você quiser ter instrução, se você quiser conhecer da palavra, quiser meditar junto comigo, te convido para fazer parte desse canal e ficar aqui com a gente, curtindo, compartilhando e cada vez mais tendo conhecimento da palavra. E é claro, buscando para você a comunhão que você deve ter com Deus. Porque antes da gente buscar pelas outras pessoas, pedir as coisas para o Senhor, a gente tem que ter comunhão com Ele. E essa busca é que nos faz aprimorar, crescer, amadurecer, né? Maturar aí na presença de Deus. Amém? Vamos lá? Antes de iniciar, vou pedir a Deus direção, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor que venha usar a minha vida com o Teu poder e autoridade, que nesse momento eu seja diminuída, que o Senhor cresça diante de mim e que as palavras aqui sejam posicionadas pelo Teu Espírito, que seja de acordo com o Senhor, que seja instrução e bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Olha só, pega a tua Bíblia, abre lá no livro de João, o capítulo é 2, tá? E o versículo é do 1 até o 11, uma passagem bem conhecida que fala sobre a transformação da água em vinho. Nós somos transformados, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a transformação do Senhor está acontecendo diariamente nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, vou ler para você, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E também, convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, estavam ali. E faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E ele disse: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Almudes é medidas, tá? Cerca de 40 litros, mais ou menos. E disse-lhe Jesus: Enchei a água das talhas, enchei de água essas talhas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, leve ao mestre-sala. Aí eles levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, então ele pediu para os serventes pegar as talhas e encher de água até, né, até em cima, até a boca, assim. E depois pegasse essa água que estava na talha, tá? Essas talhas era para purificação dos judeus. Então ela cabia 40 litros, mais ou menos. E aí ele falou: pega e leva para o mestre-sala. Eles pegaram e levaram, tá? E aí o mestre-sala disse, ó, logo que ele provou, no versículo 9, chamou o mestre, o esposo, o noivo, e disse: Todo homem põe primeiro, versículo 10, o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então eles servem o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus
principiou ali os seus sinais em Caná. Olha só. Então, a história é, Jesus estava no casamento e faltou o vinho, e aí a mãe dele pediu para ele poder ir lá, e ele foi, e olhou para ela e falou assim, mas o que eu tenho com você? Não é chegada a minha hora. Porém, ele foi lá, pediu para que os serventes enchessem as talhas de água. Eles encheram, ele falou, agora você tira, põe na jarra, leva para o mestre-sala, que era o tipo o chefe lá, e para ele provar e depois servir. Quando ele provou, ele disse que era o melhor vinho. E que geralmente eles deixam o bom vinho no começo, e assim quando o pessoal já está meio que fora de si, aí enche de vinho ruim, porque aí ninguém vai perceber mais nada, né? Mas esse não é o foco, a transformação da água em vinho. O que o Senhor nos fala? Aqui a expressão do vinho acabar, que naquela época o vinho ele simbolizava a alegria. Quando fala de vinho, vinho novo, alegria. Na Bíblia, o vinho ele faz referência à alegria. E naquele momento, naquela época, num casamento, acabar o vinho seria assim uma vergonha para os noivos, entendeu? E aí, de repente, o vinho acaba. Jesus podia ter ficado quieto. Se Jesus não estivesse ali, como que ia ser? O vinho ia acabar. Eles podiam até sair procurando, pedir para comprar, se encontrassem, né, o vinho. Mas até o vinho chegar, eles iam passar uma vergonha. Porque antigamente jamais, nessa condição aqui, Deus me livre acontecer de acabar. É como você convidar uma pessoa para o seu jantar e de repente acabou a comida, não deu para servir para todo mundo. Olha só que desagradável. Mas qual que é o foco da mensagem? Se Jesus não estivesse ali e ele chamasse Jesus, olha, vai lá, fala para Jesus que o vinho acabou. Aqui nesse caso, eu vejo o vinho como algo assim, é alegria, mas se a gente trazendo para nossa realidade, seria algo até supérfluo, você concorda? Eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus está dentro da nossa vida, quando ele habita em nós, habita no nosso lar, faz parte do nosso cotidiano, até o supérfluo nos é atendido. Forte, né? Sabe aquela condição de você não sentir falta de nada? Eu não estou dizendo só do físico, né? Porque uma pessoa que ela tá bem espiritualmente, o emocional dela fica pleno. Então ela consegue ver graça. Ai, essa blusa de bolinha. Ai, é tão linda essa blusa de bolinha. Ela consegue ver graça em absolutamente tudo. O olhar dela é diferente. Uma pessoa que tem uma espiritual, que tá bem espiritualmente, que tá em dia na sua vida com Deus, o olhar dela é cheio da graça. O olhar. Então, tudo que você é uma mulher cheia de Deus, a sua vida com Deus está em dia. Tudo que você olhar, você vai sentir que é a graça de Deus. Porque você consegue contemplar. Gente, nós conseguimos, a pessoa que está cheia da graça, que está cheia do Espírito Santo de Deus, que tá bem com Jesus, ela consegue ver benefício em tudo. Em absolutamente tudo. Ela olha assim, nossa, ganhei uma caneta. Ai, que bênção, né? Essa caneta aqui vai servir para assinar contratos abençoados, para assinar a escritura de uma casa. Ai, a pessoa ela consegue implantar naquele pequeno objeto coisas maravilhosas e benéficas. Maravilhoso, seja o mínimo que for. E detalhe, a pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus, quando Deus está presente na vida dela, quando Jesus está presente na vida dela, até o momento que é ruim, ela vê a graça de Deus. Porque quando eu falo que a pessoa acha graça, ela vê graça, não é que ela está dando risada, ela vê a graça de Deus naquele momento.
Vou usar um exemplo. Esses dias meu marido chegou do serviço, tinha chegado uma correspondência para ele, uma carta registrada. Aí eu falei para ele assim, amor, é um valor, que ele tem uma empresa, ele paga os tributos dessa empresa. Então eu olhei assim, Receita Federal, eu achei que era da Fazenda, sei lá, eu achei que era da empresa. Ainda falei assim, olha, é semelhante ao valor do tributo que você pagou, acho que você pagou pela internet e depois chegou o boleto. E não era. Quando ele chegou em casa, que ele leu, era a notificação de uma multa de um carro que ele tinha vendido há muitos anos e a pessoa não fez a transferência, enfim, veio uma multa para ele e entrou na dívida ativa. E ele tinha um prazo para pagar aquilo. Aí ele olhou, aí eu falei, amor, glória a Deus que é isso. Que pelo menos você vai lá, resolve, você descobriu que o documento deu uma falha. Porque se você não recebesse essa multa, você não ia descobrir isso. Enfim, vai lá, resolve, paga o que tiver que pagar, Deus vai te dar condições e tá tudo bem. Podia ser outra coisa, podia ser pior. Olha isso. Então, é a forma como a pessoa olha. Se fosse uma pessoa que tem um olhar sem a graça de Deus, não acredito. Vou ter que pagar isso aqui, depois de tantos anos que eu vendi. Aquele cara já ia amaldiçoar a vida da pessoa. Você tá entendendo? A gente não se preocupou com a vida da pessoa lá, que não passou. A gente agradeceu a Deus que, através dessa situação, Ele mostrou que alguma coisa no documento estava errada, que não foi transferido. E que chegou, e que estava chegando multa, como não era o endereço que a gente mudou, não era mais o mesmo, devia estar chegando multa lá. E o que aconteceu? Ele renovou a empresa. Não sei como acharam agora o endereço e entregaram para ele isso aí. Foi Deus para mostrar para ele que alguma coisa não está certa, que é para ele ir lá acertar, para que ele não sofra maiores prejuízos. Às vezes, uma coisa pequenininha, uma coisa que você começa a reclamar, é Deus te mostrando, olha, vai lá, resolve isso aqui, que isso aqui vai te dar dor de cabeça no futuro. Entende? Então, uma pessoa que tem Jesus, que ela chama Jesus para fazer parte do cotidiano dela, ela consegue ver a graça de Deus até em coisas que no natural para ela seria um prejuízo. Não posso ter, não, prejuízo para mim não vai ser. Primeiro que eu sou dizimista fiel. Primeiro é que eu sou fiel nas minhas finanças com Deus. Uma pessoa que é fiel nas suas finanças com Deus, ela não tem prejuízo. Ela não tem. Porque a fidelidade dela garante, Deus garante isso a ela. Ela não vai ter prejuízos. Se houver situações assim, serve para que seja constatado erros, para que ela venha acertar e não tenha prejuízo, e não venha ter prejuízo. Aí se você não der ouvidos, aí sim. Porque você ter uma vida com Deus e chamar Jesus para fazer parte do seu cotidiano, não significa que você vai fazer tudo o que Ele quer. Vai ter hora que você pode querer agir da sua maneira, e aí você vai ter que arcar com o prejuízo sozinho. Entendeu? Aí vem. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que Jesus, ele fez esse milagre porque ele estava no casamento. Trazendo para o nosso dia a dia, quantos milagres a gente deixou de receber, quantos benefícios, quantas bênçãos o Senhor não conseguiu nos entregar, porque ele não estava inserido no nosso dia a dia, porque ele não estava inserido no nosso cotidiano. Então, até você cair em si, que tipo, e aí começar a orar, clamar a Deus, você já teve um prejuízo, já aconteceu. Se Jesus estivesse ali, junto com você, talvez você não tivesse nem iniciado aquela situação, não estivesse passando por aquilo, não tivesse que recorrer a Ele, porque Ele já ia impedir que o mal viesse antes de ele acontecer. O grande problema é que muitas vezes a gente esquece de colocar Jesus, principalmente no momento de alegria. Porque aqui, nessa passagem, relata as bodas. E o que são as bodas? As bodas é o casamento. É um momento de festa, é um momento de alegria. Muitas pessoas vêm para Jesus, conhecem a Jesus depois de um momento de tristeza, depois de uma fase ruim. A maioria. Eu fui assim. Eu vim para Jesus numa fase ruim.
numa das minhas fases ruins. Porque antes dessa fase ruim que eu vim para Jesus, eu já tinha passado por outras. E eu comecei a buscar conforto, a buscar auxílio em outras coisas. E nada preenchia, até eu encontrar o caminho. Aí quando eu coloquei Jesus dentro da minha casa, eu comecei a viver os acertos, ter que acertar os erros do passado, arcar com responsabilidade. Tive sim. Até hoje a gente tem aí algumas coisas que a gente vai acertando conforme Deus vai apresentando para nós. Faz isso aqui, ó, mas eu te dou força. Corrige isso aqui, ó, mas eu tô te dando discernimento. Corrige isso aqui, mas eu tô te dando direcionamento. E é assim, a vida do cristão ela é assim, ela é acompanhada do direcionamento e da força para que você possa suportar o fardo do resultado das escolhas antes de Cristo. E nesse caso, Deus está nos alertando. Eu não quero fazer parte da sua vida só nas suas aflições. Eu quero fazer parte da sua vida nas alegrias. Se você me trazer para dentro da tua casa, quando você estiver feliz, quando você estiver plena, quando estiver dando tudo certo, quando tudo estiver andando conforme você gosta e quer e gostaria e projetou, acredite, esse momento ele vai perpetuar, ele vai ser muito mais longo. Você vai ter suas aflições? Vai ter, mas na hora que elas chegarem, você já está emocionalmente e espiritualmente pronta para lutar contra elas e para se sobressair em relação a elas. Porque o nosso Jesus já venceu. A gente não entrou num exército de um perdedor, nós entramos no exército de um vencedor, do nosso Redentor. Então nós temos a nossa vitória garantida. O que nós precisamos é tomar posse dela. Tomar posse do posicionamento, aliás, tomar posse dela de uma maneira que nós venhamos manter Jesus à nossa frente, à frente da nossa vida, para que ele venha nos ajudar. É muito comum a situação de vir para Jesus no momento em que o vinho acaba. É muito comum. Porque quando o vinho acaba, os convidados viram as costas. Entende? Quem estava rindo na mesa com você, comendo da sua comida, fazendo a comunhão com você, vira as costas. E ó, perna para que te quero. E aí fica você e o resultado, a conta para pagar. Agora, quando Jesus está na sua vida, quando você traz ele para dentro da sua casa, nas alegrias, o vinho, ele permanece ali. E na hora que o convidado foi embora, o vinho continua. Porque você não depende do próximo para ser feliz. Você não depende do auxílio e da vontade do próximo para ser bem-sucedido. Você está na dependência de Deus. E aí, se o vinho acabar, ele já prepara um vinho novo. Mas antes dele inserir o vinho novo, ele vai arrumando essa bagunça interna. Como diz a palavra do Senhor, vinhos novos rompem odres velhos. Odres é aquela bolsinha de couro que são colocadas bebidas antigamente, né? Quando Deus está na nossa vida e por alguma circunstância o vinho acaba, ele repõe. Só que antes dele repor, ele faz uma limpeza. Aí ele tira o que precisa tirar. Entende? A presença de Deus nos garante que nós vamos passar por aflições, mas nós já estaremos preparadas para essas aflições. A gente vai conseguir passar. Nós vamos nos sobressair nessas situações. Diferentemente
que se Jesus não estiver inserido no nosso dia a dia, as aflições virão e elas serão aumentadas, elas serão elas não serão superadas, elas serão aumentadas porque a gente não vai ter suporte emocional e espiritual para isso. Ao invés da gente se colocar no posicionamento para fechar a brecha e resolver aquilo, dissipar, a gente vai supervalorizar. Essa é a palavra que eu estava procurando, que eu fiquei pensando. A gente vai supervalorizar aquela situação. Então a gente vai aumentar ela, a gente vai dar a ela o espaço que ela não deveria ter, entendeu? Por falta de maturidade. Quem tem maturidade em Cristo dá o valor a cada coisa de acordo com o que ela realmente tem. Quem não tem maturidade em Cristo supervaloriza tudo. Supervaloriza o bom momento, fica extasiado, faz as coisas. Porque quando você está muito emocionada, feliz, você faz coisa que não é para fazer, você aceita coisas que não, se você estiver raciocinando bem, você não aceitaria. Quando você está emocionalmente impactada, seja por um momento de alegria, por um momento de tristeza, vamos dizer por um momento de alegria, você está muito, muito feliz, você está muito eufórica, muito emocionada com aquilo que você recebeu, com aquilo que você tem, e aí, nesse momento de euforia, você promete aquilo que você não prometeria no seu estado natural, você dá aquilo que você não daria, você fecha contratos que você não fecharia, então não é um bom momento para você agir, não é um bom momento. E quando você está em Cristo, você se emociona sim, mas você está equilibrada, você tem equilíbrio na emoção. E aí você pode me dar isso? Aí você já pensa, isso aí eu não posso. Pode ser esse aqui? Você pode fazer isso para mim? Não, isso aí eu não vou fazer. Entendeu? Você aceita fazer dessa maneira, assim, 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 assado, porque assim fica melhor pra mim? Olha, eu sei que fica melhor pra você, mas dessa maneira aí eu não vou conseguir fazer, essa maneira não é boa pra mim. E se a gente fizer de outra maneira? Porque você está equilibrada. Quando você não está em Cristo, quando Cristo não está, você tá muito feliz, tá eufórica emocionalmente, né? Emocionada. Pode. Isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui vai, isso aqui doa, isso aqui pega. Aí, depois que passa aquela euforia, você começa a fazer as contas, você tem até prejuízo. Todo mundo já deve ter passado por um momento assim, se você me fala que não. E assim também negativamente, tá? Se a pessoa tiver com um problema muito aflorado e emocionalmente abalada, você chama ela para tomar uma decisão, eu não quero. Você tá ofertando o benefício, está sendo ofertado para ela benefício, está sendo ofertado para ela, às vezes a solução ela não está nem enxergando, porque a emoção, a euforia da emoção, o que ela faz? Ela aflora, ela superdimensiona o motivo, ela superdimensiona a emoção, e aí a pessoa fica tão, foi afligida negativamente, e ela superdimensiona essa negatividade. O que acontece? Às vezes a solução vem e ela olha, não, porque isso aí já passei por tanta coisa que eu nem quero mais hoje. Mas eu tô te dando a solução pra você resolver. Não, mas eu não quero, entende? Então a pessoa que tem Jesus, ela tem equilíbrio emocional para passar pelas adversidades. A gente precisa. Porque a palavra não nos isenta, não. Pastora, mas me falaram que quem tá em Cristo não tem aflição. A pessoa falou dela pra você. Aonde tá o versículo que fala isso? Não, a pessoa que tá em Cristo, ela tem força, ela vai passar. Jesus não falou? Quer me seguir? Toma-se cada um a sua cruz e me siga. A nossa cruz são as nossas situações. No mundo não tereis aflições, não fala? Se a pessoa falou pra você que não tem aflição, que não tem isso, não sei qual Bíblia que ela encontrou, mas tudo bem. Aí eu saía correndo dessa pessoa aí, entendeu? Mas garante êxito. Deus nos garante. Ele é conosco. Pode procurar lá na Bíblia. Entendeu? O que nós precisamos
é nos posicionar, entendendo que Deus precisa fazer parte do nosso cotidiano, não só no momento da tristeza, não. No momento da festa de casamento, igual aqui. Jesus esteve lá, operou o primeiro milagre lá. Entrou para a história. Por quê? Porque ele estava lá. A gente quer muito que o Senhor opere milagres. A gente quer muito que o Senhor faça a obra na nossa vida. Mas quando a gente tá feliz, a gente esquece. Às vezes a pessoa fala assim, quando a pessoa tá feliz assim, ela agradece muito a Deus, agradece da boca para fora. Porque a pessoa grata a Deus, deixa eu corrigir, reformular o que eu falei, a pessoa agradece da boca para fora, quando ela glorifica a Deus, Senhor, muito obrigada por isso que eu ganhei. Só que ela não mantém a comunhão dela com o Senhor, não mantém o Senhor dentro da casa dela, dentro da vida dela. Porque nós também somos casa, tá? Nós somos templo do Espírito Santo. Aí, ela agradece da boca pra fora, esqueceu porque tá feliz, tá eufórica. Gente, a alegria nunca deve nos levar a um momento de euforia tão intenso que nós venhamos esquecer de manter Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Porque aí no momento de tristeza, aí você tem que fazer sacrifícios para chamar a atenção do Senhor, né? E é lógico, o sacrifício é ainda maior para pegar o resultado do que você plantou e colher. Com Jesus, antes de você começar a colher aquilo que não vai edificar, ele já vai te sinalizar, porque ele está ali. Se ele não estiver ali, vai sinalizar como? Como é que você vai entender que aquilo vai trazer para você um prejuízo maior? Que aquilo não vai te beneficiar, que aquilo não vai edificar, que aquilo ali vai te trazer prejuízos. Jesus não está ali do seu lado, você não trouxe ele, entendeu? Jesus fez o milagre do vinho, ele estava na festa. Então convide o Senhor para os seus momentos de alegria. Mantenha o Senhor. Não é só, fala para Jesus, vou mandar um e-mail, obrigada. Não é assim que funciona. Sou grata. Ser grato é manter a presença do Senhor do seu lado. Quando a gente recebe algo de alguém que a gente gosta muito e a gente ficou muito feliz com aquilo que a gente recebeu, a gente quer agradecer a pessoa, quer agradar, quer manter ela do nosso lado, quer manter vínculo com aquela pessoa, porque é agradável ter ela na nossa vida, porque ela está sempre nos dando aquilo que nos faz feliz. Não é assim? Seja assim com Jesus. Seja assim com Jesus. Se a gente consegue ser assim com a pessoa de carne e osso que a gente vê aqui, que pode, em algum momento, não ser aquilo que a gente esperava que ela fosse, porque com Deus a gente não consegue ser. Seja assim com Deus. Traz Deus para viver uma vida assim com você. Porque Deus, você fala, pastora, mas Deus é onipotente. Ele é mesmo. Só que entrar na nossa vida, viver na nossa vida, dentro de nós, sem a gente querer, Ele não vai fazer. O Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele é poderoso, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa vontade, Ele é respeitoso, Ele é delicado. Eu não estou dizendo que você, às vezes, não convida ou não tem mantido Deus na sua vida porque você não quer. São distrações. Mais uma vez, distrações. Porque uma mulher que já se voltou para Jesus, com certeza, a maioria não quer voltar para o lugar de onde saiu. Ressalva as exceções porque tem, né? As pessoas que voltam e aí começar de novo um novo caminho. Mas nós, você, muitas vezes é a distração. Certeza que é. Nós nos distraímos com muitas coisas. Nos apegamos com muitas coisas. Nos ocupamos com muitas coisas. Mas temos que colocar Deus da nossa casa, dentro da nossa casa, na nossa vida,
não somente nos momentos de aflição. Chama Jesus para estar no nosso casamento, na nossa alegria, nos nossos momentos bem alegres. Não é só agradecer, entendeu? É chamar para participar. Agradecer faz parte, mas chamar para participar. Participa comigo dessa festa. Foi você que me proporcionou. Participa. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor que me deu. Participa comigo dessa festa. Vou viajar. Participa comigo dessa viagem. Vou para um lugar. Participa comigo desse lugar que eu tô indo. É assim que funciona. Quando Jesus está na festa, o milagre ele precede o acontecimento ruim. Ele já vem antes de acontecer. Agora, quando ele não tá, você tem que passar pela fase ruim para você se conscientizar de chamar ele para vir te ajudar na tua tristeza, na tua aflição. Aí até você acordar, né, daquele sono, daquela nuvem espiritual que você ficou por causa da euforia, da emoção, você já trilhou um caminho aí de pesares. Amém? Glória a Deus. Vamos combinar? Vamos combinar de chamar Jesus para nossa festa, para nossa viagem, para tudo que a gente for fazer? Ai, pastora, vamos combinar, mas e se eu esquecer? Você vai lembrar. E se eu esquecer? Tudo bem, volta atrás e chama. Mas vamos combinar de chamar Jesus para fazer parte da festa com a gente, para se alegrar com a gente, porque é garantia aí que nós teremos êxito. Amém? E que os momentos de adversidades que vierem serão sanados mais rapidamente e quando vierem serão atenuados pela presença do Senhor, e se chegarem, nós estaremos emocionalmente e principalmente espiritualmente estruturadas para passar por eles. Glória a Deus. Quero agradecer a você por ter ficado aqui até esse momento. Aliás, vamos agradecer a Deus por nos permanecer, né, nesse momento, porque até aqui Ele falou com a gente. Senhor, muito obrigada. Porque quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, a gente não tem que agradecer, né? A pessoa, obrigada por você ter ouvido. Não, nós é que temos que agradecer. Obrigada por você ter entrado na minha vida e ter entregado essa palavra abençoada para mim. Porque se eu viver essa palavra, a beneficiada serei eu e toda a minha família. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra, reflita sobre ela, e que acima de todas as coisas está o Senhor Jesus, e vamos manter Ele dentro da nossa casa, Amém? Glória a Deus. Bom, todos os dias aqui no canal nós temos às 6 horas da manhã, Amanhecer em Cristo, momento de oração e entrega do dia ao Senhor. Às 15 horas, o devocional Eu Me Disponho com a palavra, ministração da palavra abençoada de Cristo para as nossas vidas. E às 18 horas, o Anoitecer em Cristo, recarregando as energias, preparando para mais um dia na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor alcance a sua casa, a sua vida, a sua família. Um abraço, graça e paz.